Volta com você no segundo bloco do DNA. Quero agradecer aí no break comercial os meus dois amigos, Dona Dirlene e Dilson, ou melhor, o Ivaldo Naves. É porque o seu Dilson está aqui na cabeça, porque muita gente vai passar por aqui. Mas Rodoban e Café Cajubá. A vocês, muito obrigado pelo apoio. A Start Química, a Provanza, está de portas abertas para vocês aqui, tá? Oh, muito obrigado. Eu quero saber, Fábio, de que maneira que um brasileiro, como a gente estava falando fora do ar, consegue se manter com esse salário mínimo, com esses impostos lá em cima, com os encargos tributários. Ele tem que saber de tudo? Eu até brinco muito que o empreendedor, o empresário, porque empreendedor é uma coisa, você pode empreender sendo funcionário, dentro de qualquer coisa, mas quem resolve abrir uma empresa no Brasil é um guerreiro. Porque ele só sabe quanto que um funcionário vai custar para entrar, ele não sabe quanto vai custar para sair, porque as leis trabalhistas é um complexo, depende da cabeça de juiz, uma série de coisas, da malandragem dos advogados que cerceiam esse funcionário quando ele sai, da necessidade dele de arrecadar algum dinheiro extra, etc. Além disso tudo, a carga tributária é insana, uma das maiores do mundo. Eu gostei dessa palavra. Insana. Insana. Por que insana? Porque no Brasil, cada estado virou um país com leis tributárias independentes e diferenciadas. Então, uma empresa que resolve exportar para outros países, para outros estados, igual Goiás, São Paulo, são leis tributárias diferenciadas. Eu quero até aproveitar e parabenizar parte do seu DNA, vindo do seu pai, porque você foi agraciado com mérito industrial em 2014? Não, foi agora em 2015. No ano passado? Meus parabéns. Obrigado. o tino comercial está aí no sangue, né? Na realidade, eu até falo que, eu até não sei, quando a gente brinca muito, eu digo que Deus me colocou na Terra com um único propósito. O único propósito que eu estou na face da Terra aqui é gerar emprego. Fazer com que as pessoas tenham dignidade de ter um trabalho, chegar em casa no fim do dia, conseguir pagar suas contas com honradez. Então isso é muito importante na vida do ser humano. E gerar emprego é uma coisa muito nobre. E eu brinco muito que quando a gente fala que gera milhares de emprego, às vezes isso até é ruim, a gente recebe crítica de outros colegas, assim, eu tenho vergonha de falar o tanto de emprego que eu gero, porque eu tenho medo às vezes, porque a gente não sabe das consequências disso. Mas eu tenho certeza que o que eu faço tem um algo maior por trás, que é gerar esses empregos. Eu não faço pelo Fábio, eu faço porque amo o que faço, né? Espírito coletivo. Exato, e a gente tem pessoas, e eu gosto de pessoas que evoluem junto conosco, que crescem junto conosco, e essa evolução tem que acontecer todo dia. Eu era muito gago. Você tem ideia da evolução? Eu tive no debate político com o Fábio Panunzio, que está aqui conosco, né, lá em Uberaba. E uma das perguntas que eu fiz para os candidatos foi em relação ao problema econômico que a gente está vivendo, né, e o que fazer para gerar mais empregos. Eu repito essa mesma pergunta para você. Bom, tem duas coisas. Para gerar mais empregos tem que haver consumo, para que as empresas se empreguem mais para produzir mais. Se a empresa não está produzindo, ela vai dispensar pessoas. Como é que fomenta esse consumo? Primeiro, o dinheiro tem que circular. A primeira coisa que tem que fazer é reduzir a taxa de juros. Porque hoje nós vivemos num país que todo mundo quer pôr dinheiro a juros aqui. Como é que você vai empreender, fazer alguma coisa, se o seu dinheiro parado na poupança está sendo mais remunerado do que quem trabalha? Ninguém vai querer trabalhar ou investir em alguma coisa. CDB está melhor, né? Tá, então é melhor reduzir a taxa de juros para que ele tire esse dinheiro e invista num negócio que gere emprego, que gere capital, que gere riqueza. Isso é uma dica, então? É uma dica, não. É uma convicção. Outra coisa... Não, eu digo para quem está te ouvindo, está querendo abrir um negócio... Sim, então tem que... Você está incentivando essa pessoa? Sim, eu gostaria que todos... Eu sou incentivador de negócios, mas ao mesmo tempo... Estudem muito o mercado que vai entrar. Correto. Estudem os seus concorrentes. Mas tem tantas empresas como o Sebrae que pode ajudar essa pessoa, mas ninguém, né? como... Até tem vários ditados populares que dizem que o que engorda o porco é o olho do dono. Ah, isso é fato. Nada substitui o dono, aquele que tem o feeling. Nossos pais sempre disseram isso. Isso, né? Até porque mesmo o técnico da Ciub ou do Sebrae, ele está correndo pelo café da manhã.
E nós estamos correndo, o empreendedor que colocou o dinheiro dele, da vida dele ali no negócio, ele está correndo pela vida. Você falou café da manhã, como é o seu café da manhã? Meu café da manhã, eu tomo um suco, que é uma mistura de gengibre, couve, laranja, cenoura. É um blend muito... Eu falo que é o meu veneno. Isso por quê? Porque esse veneno é porque você adora esporte. Eu gosto, eu não sou... Você corre? Eu gosto muito de esporte, não sou um amante do esporte. Mas você corre? Eu corro também, mas eu faço pilates, porque tenho um problema de coluna, então o pilates me mantém sempre em esticado. Equilíbrio. Exato. Adoro pilates, faço pelo menos 2 vezes por semana e intercalo de vez em quando com um pouco de musculação também. Depois desse veneno de manhã, o decorrer do dia, como que ele funciona? Não, aí é muito puxado. Na realidade, o meu dia, tem dia que eu chego no final do dia, eu paro para pensar e falo, meu Deus, como é que eu consegui fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. Mais velho? Mais velho está fazendo agora 20 anos, a mais velha mora em São Paulo, faz administração. Anos. Você tem filha de 20 anos 20 já. anos, a Giovana, que fala em alemão, italiano, é um orgulho do pai. O Enzo, que tem 15 anos agora também, do meu tamanho, incrível também, uma peça Essa rara. nova geração, ela é mais bem nutrida, né? Meu pai brincava que maior. eles não carregaram peso, entendeu? Não carregaram o saco de arroz na cabeça, então eles crescem mais, Cresceu entendeu? mais. Mas, e o caçula, que é o Henrico, que tem 10 anos. 10 anos. Os seus gostos, os seus mimos, os seus caprichos. Sim, comer bem, beber bem é um deles. Eu adoro, eu falo que o paladar não retrocede. Então, eu adoro comer, adoro vinho, sou amante do vinho, sou um enófilo. Enófilo é o amante do vinho. E adoro muito, gosto muito de uísque, mas o vinho é uma das minhas fraquezas. Eu realmente navego com vinho bom, então me remonta a várias coisas do passado. Mas o é bom cheiro, mesmo. a nossa memória olfativa é muito forte, o vinho me dá o cheiro da terra, o cheiro do lugar, é fantástico. Você recentemente teve um encontro com 5 deputados, eu queria até voltar nessa parte, porque é de interesse de utilidade pública, para diminuir os impostos, né? Não, é para não aumentar mais. Porque diminuir não tem impossível, como, né? Porque o Estado está É quebrado. para estagnar, então. Sim, porque não se pode. Foi positiva essa reunião? Muito positiva. Nós, há praticamente 8 meses atrás, nós tivemos um outro embate com o Estado para tentar segurar o aumento do ICMS em vários produtos. Fizemos uma caravana de empresários de Uberlândia, fomos a Belo Horizonte, na Assembleia, por muito pouco, por apenas 8 deputados não conseguimos reverter. Fomos vencidos, mas agora estão tentando novamente aumentar as taxas, algumas taxas, tipo taxas ambientais, taxa de matar, quando você vai matar um boi, por exemplo, você vai ter que pagar R$7, matar um suíno você vai pagar mais R$3, matou 100 frangos, mais X reais, para cada 1.000 litros de leite mais uma taxa, taxas ambientais, e aumentar impostos, tipo, por exemplo, do ICMS de solventes. O que é isso, solventes industriais? Para você extrair 1 litro de óleo de soja, o que tira o óleo de soja do bagaço da soja é o solvente industrial, ou seja, vai aumentar quase 20% no preço final do solvente. Isso vai impactando o preço do óleo de soja. Quem utiliza óleo de soja? A população. Quem paga impostos não é empresário. O empresário é um repassador de impostos. Quem paga impostos é a população, é o consumidor, é o povo. Então, a associação comercial... Mas a gente sabe disso, Fábio. Não, mas às vezes tem que falar isso claro, porque às vezes a gente fala, tem que tirar de quem tem, outro que não tem. Quem paga impostos é a população. E não se pode falar em aumento de impostos no momento onde as empresas estão custando manter suas portas abertas. Isso é muito triste, na verdade. E a gente não vê a discussão da redução do tamanho da máquina pública. Uma dica de vinho. Eu sou apaixonado pelos italianos, os Sassicaia, os Brunello, os Amarone. Por que será, né, que você é apaixonado pelos italianos? Não, mas eu gosto muito, eu tenho gostado muito dos californianos também, acho. Uma dica de aperitivo, porque você sabe que eu adoro o carpaccio do Vitórios. Carpaccio, excepcional. Já que você está falando isso, então eu adoro uma casquinha de siri também, acho que é uma delícia, fenomenal. Né? E a sua sogra também cozinha muito bem, ela é muito boa de si. Uma dica de viagem? Uma dica de viagem? Bom, eu sou suspeito, mas eu acho que uma dica de viagem é passar um tempo perdido. Provence. Não, ou na Costa Amalfitana, ou então ali na região ali do interior da Itália. Qualquer pedaço que você pegar do interior da Itália,
você vai ficar surpreso nos vilarejos, para entender um pouco como que aquela comunidade funciona, os velhinhos na praça, é muito bom. O sino badalando. Sair fora das capitais, né? Aquilo é fantástico. Que você vai conhecer o dia a dia das pessoas e sentir. Eu viajo muito e nessas viajanças todas, né, eu tenho evitado muito os grandes centros turísticos, porque ali eles vão te vender as mesmas coisas, souvenirs, etc. Você vai ver, tirar uma foto, tá visto. Mas eu gosto de vivenciar um pouco da cultura daquele povo, comer a comida que eles comem, entender onde é que eles vão, para você vivenciar um pouco daquilo. Isso é viajar, porque conhecer. Você já disse que gosta de gente. Gosto. Eu acho que gente é o que move o mundo. Nós temos que nos entender mais como gente, entendeu? E para essa gente que está nos ouvindo, qual seria a sua mensagem final, por favor? Eu acho que a mensagem final é, independente do que você faça, o que venha fazer, faça aquilo que você goste, com muito amor, determinação, com carinho. Não faça por dinheiro. Dinheiro tem que ser consequência do que você vai fazer. Então, tudo que eu faço, eu sou apaixonado naquilo. Se eu não tiver paixão, não me move. Eu sou movido à paixão. Bonito isso. Então, faça com amor, faça com determinação, faça o melhor que você pode. Aí você vai ter sucesso, independente do que quer que se faça. Com certeza o resultado vai ser positivo. Não tem a menor dúvida. Muito obrigado, querido. É um prazer ter você aqui. Igualmente. Olha, a você, muito obrigado pela sua audiência e eu já vou deixar você preparado, porque no próximo domingo, às 10 da manhã, aqui na Band, no programa DNA, eu recebo o diretor da revista Destaques, Mauro Mendonça. Com certeza, o assunto vai ser de dar muita risada. E eu espero você lá. Até lá! DNA, com o Guinei Bisneto. Oferecimento Café Cajubá. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Rodoban, 46 anos. Mais que valores. Conquistas. DNA, com o Guinei Bisneto. Oferecimento Café Cajubá. Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Rodoban, 46 anos, mais que valores, conquistas. Sejam bem-vindos a mais um DNA aqui na Band. O meu entrevistado de hoje é o presidente da CIUB, Fábio Perger. Seja bem-vindo, Fábio. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo também, Guilherme. Fábio, o programa DNA ele tem como mote de desnudar. Eu acho essa palavra interessante, porque a gente consegue mostrar um pouquinho do DNA da pessoa. Porque mostrar todo o DNA vai ser difícil, como o nosso amigo que está aqui no estúdio disse que vai precisar de muitas edições, né? Então, alguma coisa eu vou tentar pegar e eu começo pelo seu nascimento, né? Okay. Como seus pais são brasileiros, vieram de fora, vamos começar por aí. Isso, na realidade eu sou filho de imigrante italiano. Meu pai nasceu numa região onde era Áustria, na realidade, nos Alpes, nas Dolomíticas, divisa com a Áustria, que até então, até hoje se fala o alemão, o dialeto que se fala lá. E depois da Segunda Grande Guerra se tornou Itália, mas até hoje, meu sobrenome mesmo ele é austríaco, não é italiano. Mas ele saiu com 23 anos da Itália. Que deve, na realidade, ser Perger. É um Perger, dá uma emendada, mas na realidade o que aconteceu? Meu pai saiu para ir pegar um navio para ir para a África. Na ocasião, na década de 45, beirando 50, ele tinha intenção de fazer a vida, porque a Europa estava toda destruída, não tinha expectativa de negócio novo, de emprego, tudo muito ruim. Ele resolveu ir para a África, que era uma fronteira que estava em pleno desenvolvimento. Ao chegar na França, o navio que zarpava para a África tinha acabado de ir embora.
E ele pegou e ficou muito triste. O francês, com dó do meu pai, falou: ô, italiano, não fica triste não, que amanhã está saindo um navio para o Brasil. Isso ele sozinho? Sozinho. Não tinha amigos? Nada. Ele conheceu um grande amigo depois na viagem, no navio. Aventureiro, destemido, né? Muito. Empreendedor, nunca conheci ninguém tão empreendedor quanto meu pai. E ele pegou esse navio, sem saber onde era o Brasil. O francês pegou um mapa mundi e mostrou: o Brasil é aqui. Inclusive tem uma cidade chamada São Paulo, que já está cheia de imigrantes italianos. Inclusive tem um hospital de Matarazzo, que está ganhando muito dinheiro. E assim meu pai veio. Ao cruzar o Equador, para você ter uma ideia, ele gostava muito de sol, que morava numa região muito fria, nos Alpes. Ele dormiu na linha do Equador, ali no deck do navio, e pegando sol. E resultado disso, pegou uma grande insolação, 40 graus de febre. Quando ele foi conduzido ao médico do navio, o médico bateu o olho no meu pai e falou assim: não, esse aqui está morto, esse aqui não tem como eu fazer mais nada por ele. Não acredito. Ele passou uma semana sentado no chão do banheiro, tomando água gelada na cabeça, para não morrer de insolação. Resumindo, chegou ao Brasil, que ele desceu do navio e perguntou: que língua é essa? Aqui não se fala espanhol? O cara: não, aqui é português a língua. Que era, e ainda é a ideia de muita gente, né? Sem dúvida. E ao chegar aqui, quando ele fez a conversão do dinheiro dele, não deu um salário mínimo na época. É por isso que ele até brincava muito que aqui no Brasil, uma banana e um litro d'água você estava almoçado, né? Que era lira. Sem dúvida. A lira que ele veio de lá para cá, quando fez a conversão aqui no Brasil... Deu um salário mínimo. Deu em torno de um salário mínimo, deu um pouquinho menos. Aí ele começou a trabalhar como mecânico, trabalhou em São Paulo, depois foi para Curitiba pela Alfa Romeo, achou muito frio. Aí ficou sabendo de um pessoal em Salvador que estava vendendo um caminhão velho. Ele era mecânico, comprou esse caminhão velho, foi remendando ele, e na época da construção de Brasília, passava por Uberlândia, levando petróleo para as obras no Planalto. E então conheceu minha mãe aqui em Uberlândia, e para resumir muita história, formou-se uma família aqui, ele sediou-se em Uberlândia, achava até antes dele morrer. Eles casaram aqui? Casaram aqui, eu sou uberlandense, minha mãe goiana, então eu sou fruto de um europeu austríaco ali, das Dolomíticas, como a goiana, ele cedeu aos encantos das goianas e então eu brinco muito que nós somos mistura de tatu com cobra, né? Eu e mais meus irmãos. Fábio, e são 4 irmãos? Nós somos um total de 5, né? 2 homens, 3 homens e 2 mulheres. E para essa área da economia, de ir para frente, de se expor, de querer um Brasil melhor, você é o mais representativo da família. Na realidade, assim, cada um é igual os dedos da mão, né? Nenhum é igual ao outro. Na realidade, eu tenho uma vertente muito forte de, às vezes, entrar em algo político, mas não é minha pretensão. Tanto que meu pai, sabedor disso, o único juramento que ele me fez fazer, efetivamente, praticamente no seu leito de morte, foi que eu nunca entrasse em política. Então esse foi um juramento que ele até pediu para mim, que eu jurasse para ele, porque ele viu tanto que eu tinha vocação para isso. Que primeiro, você não tem vontade? Não, ou nem tinha? tempo. Não, na realidade nós somos seres políticos, nós estamos aqui fazendo isso é política. Fato, mas você se candidatar... política partidária, que é o que nós estamos falando, eu não tenho essa pretensão. Muitos falam, convidam. Então não foi difícil aceitar o pedido do seu pai? Não foi difícil, mas às vezes a gente se depara com situações aqui no Brasil que dá até vontade de falar assim: não, isso aqui eu vou fazer. Com certeza. Pelo ímpeto, pela... Mas aí como cidadão... Como cidadão. Então, como cidadão, pela associação comercial, estou doando meu tempo, fazendo a minha parte, meu sacrifício pela sociedade, para construir uma sociedade melhor. Eu fiz essa pergunta anterior, Fábio, justamente por isso. O que te levou à CIUB? Presidente da Associação Comercial de Uberlândia. Sim. Na realidade, já tem vários anos que eu participo dela. Você foi reeleito agora. Fui. E, na realidade, é uma associação muito representativa dentro de Uberlândia, faz parte da história de Uberlândia. Tem praticamente quase 90 anos de existência. E é uma entidade que por ela passou todas as grandes empresas de Uberlândia. Daiva, Souza Cruz, Cargill, todas passaram por lá. Até a própria Telefônica era da CIUB. Então, isso tudo se confunde na história. O desenvolvimento de Uberlândia passa por ali. E eu tenho uma veia realmente empreendedora.
eu considero muito boa. E eu gosto de ver, Uberlândia é uma cidade muito pujante, de pessoas que prezam pelo desenvolvimento, empreendedores e que amam essa terra. Nesse novo mandato, qual o maior desafio? O maior desafio, na realidade, é fazer com que o ambiente para os empreendedores, para qualquer tipo de empresa, seja o menos inóspito possível. Mas isso não é nesse mandato, não, é em qualquer mandato. Em qualquer mandato. Mas esse especificamente, nós estamos convivendo com uma... Não só nesse, no meu anterior também, foi onde agravou-se a crise. Não só a crise política, mas a crise econômica. A crise de desemprego e a falta de perspectiva dos empresários. A perspectiva voltou. A perspectiva está começando a voltar aos poucos. A gente está começando a ver a luz do fim do túnel. Isso não é instantâneo, é um processo longo, gradativo. E a associação comercial tem um papel muito importante, não é simplesmente em dar o otimismo, é criar ferramentas para que o pequeno, médio, grande empresário, eles se congraçem dentro da associação, se fortaleçam, não simplesmente trocando experiências, mas criando ferramentas de controle, evoluindo nas suas técnicas, nos seus processos industriais, comerciais, de serviço. Tanto que nunca na história, nesses 80 e poucos anos, tivemos tantos associados de pequenas e médias empresas. Fábio, a importância da economia na sua área é impressionante. Então você nota de que em relação à PEC 241, que as pessoas estão super revoltadas, que o dinheiro está sendo tirado, segundo algumas pessoas, não é o meu prisma, da educação, da saúde, da segurança, do transporte para a economia. Isso. Mas se não tiver uma economia fortalecida, como é que nós vamos ter essas outras áreas com saúde? Eu queria voltar um passo atrás, Guiné, antes de comentar isso. Pois não? Porque na realidade é o seguinte, os Estados Unidos vivenciou uma crise muito grande, há uns 5 anos atrás. Foi o crack imobiliário, e agora ele está se reerguendo. Como os Estados Unidos conseguiu isso? Fortalecendo seus empreendedores, fortalecendo as empresas. Quem gera riqueza, quem gera emprego, quem gera trabalho... Mas eles têm precedência, né? São os empreendedores. Eles passaram a recessão lá atrás. Exato. A história dos Estados Unidos... Foram no fundo, subiram. Exato. E o Brasil, talvez nós tenhamos que ter esse remédio amargo que estamos vivendo agora. Mas o fato é que se nós não fortalecemos essa riqueza que nós temos dos empreendedores aqui no Brasil... A gente vai conseguir arrumar as outras áreas. Jamais. Então, por isso que eu brigo muito para criar as condições, seja com o governo municipal, com as secretarias para liberar alvarás mais rápidos, etc., com o Estado, na briga pela redução de alguns impostos. Bom diálogo, bom relacionamento. Minimizar a guerra fiscal entre... Então você é a favor da PEC 241, até porque ela já foi aprovada. Não existe nenhum, quando se fala de poder executivo, seja ele do lado estadual ou municipal, não se pode gastar mais do que arrecada. Para o telespectador, nesse fim de ano, uma palavra de alento, não do seu desafio, isso você já disse, mas em relação às pessoas falarem, nossa, eu estou ouvindo isso do presidente da CIUB, que coisa boa, 2017 vai ser melhor. Eu tenho certeza absoluta, 2017 vai ser muito melhor e não vai ser aquele paraíso, mas nós temos já uma luz no fim do túnel. A nossa representatividade política já está mais consciente do que tem que ser feito. Então eu tenho plena convicção de que nós estamos no caminho, que tem que ser percorrido. Vai ser a passos curtos e uma longa jornada, mas já tem uma luz no fim do túnel. E com o remédio amargo que você disse. Não existe querer... Exato. Curar o doente... Sem levar injeção. Vai levar uma injeçãozinha. Faz parte. Faz parte do jogo. Olha, no próximo bloco, nós vamos saber um pouco mais da pessoa do Fábio. Que horas que ele acorda, o que ele faz, o que ele gosta de comer, para onde que ele viaja. Ele contar um pouquinho desse lado pessoal. Afinal de contas, DNA. Volto em instantes com você. Até já.